Tudo bem? Vamos, nessa prática aqui, aprender a criar um pendrive multiboot, tá? Para a gente instalar numa máquina que a gente quiser, o sistema operacional Windows e o Ubuntu, Windows 10 e Ubuntu, que é no caso, tá? Só falando, né, como é que o computador funciona quando você liga ele. Porque a gente já falou que o computador tem memória volátil, memória não volátil. A memória volátil ela é mais veloz que a memória não volátil, porém a memória volátil, que é a memória de trabalho do computador, que é a RAM, ela tem um custo maior do que a memória não volátil, que é um SSD, pode ser um SSD, um HD ou até um pendrive. Tá? Por isso que tem essa realização de memória, para poder ter grandes velocidades, mais capacidade pequenas de armazenamento, né? E custos menores. Essa é a ideia. Então, quando eu ligo um computador, como a memória RAM, a memória não volátil, a memória de trabalho para o computador, tudo que o computador precisa para trabalhar tem que estar nessa memória RAM. Então, toda vez que eu ligo o computador, eu tenho que carregar o meu sistema operacional e colocar na RAM, porque a RAM não tem nada quando ela está desligada. Então, quando eu ligo, ela não tem nada no primeiro momento. Então, eu tenho que carregar o sistema operacional. O sistema operacional é o software, aquilo que a gente xinga, que vai gerenciar o hardware, que é aquilo que a gente chuta, né? A brincadeira que a gente faz. Então, quando eu ligo uma máquina, ele passa por dois processos para carregar o sistema operacional. O primeiro processo é chamado de POST, é um Power On Self-Test. Ele executa um teste em seus hardwares internos para saber se eles são aptos a poder carregar o sistema operacional, para poder disponibilizar a máquina para poder trabalhar. Então ele testa o vídeo, ele testa a memória, ele testa o processador. Se acontecer algum erro, ele emite bips para mim, a gente vai aprender isso mais para frente. Ele emite bips dizendo que existe algum problema no computador e através dos bips eu consigo determinar o que esses defeitos. Se não tiver defeito nenhum, ele emite um bip só, que é chamado de bip bom, dizendo que o meu computador está pronto. Depois que ele faz isso, ele para a segunda parte, que é carregar o sistema operacional na parte de memória do sistema operacional, na parte de RAM do sistema operacional, para ele poder gerenciar o computador enquanto eu estiver trabalhando. Feito esse processo, esses dois processos, o POST e o boot, né, que é esse sistema chamado de boot, aparece o sistema operacional para mim, no meu computador, pronto para eu trabalhar. Né? Esse exemplo que eu estou aqui fazendo uma apresentação para vocês é exatamente isso. Eu trabalho com o sistema operacional Windows 10 e o PowerPoint é um sistema de apresentação, é um software aplicativo. Tá? Então, eu tive que dar boot, fazer o post e dar o boot na máquina para ele carregar o sistema operacional. Né? Bom, a gente estudou sobre virtualização. O que é virtualização? Eu tenho uma máquina hospedeira e criar host dentro dela, e essa máquina vai hospedar vários sistemas operacionais. Então eu tenho uma máquina com Windows, por exemplo, e quero testar programas no Linux, aí eu instalo um sistema virtual, no caso a gente viu o VirtualBox, né? E vou instalar esse Linux dentro do VirtualBox e vou trabalhar com os dois sistemas operacionais. Ou ao contrário, posso ter o Windows na máquina hospedeira e o Windows. Qual que é o grande problema desse sistema de virtualização? O hardware é compartilhado entre os dois sistemas operacionais. Então, eu vou ter que ter mais memórias, por exemplo, do que o sistema operacional pede para trabalhar tranquilo, porque eu vou trabalhar com dois sistemas operacionais e o hardware é compartilhado. Então, uma das opções que a gente tem a isso é trabalhar com o sistema Dual Boot. O sistema Dual Boot me permite instalar dois sistemas operacionais no meu hardware, porém eu só consigo trabalhar com um de cada vez. Então, se eu instalar, no caso que eu vou explicar para vocês, instalar o Windows 10 e o Linux Ubuntu, quando eu estiver trabalhando com o Windows 10, eu não vou conseguir acessar o Ubuntu. Quando eu estiver trabalhando com o Ubuntu, eu não vou acessar o Linux. Como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que dar shutdown na máquina, ou seja, reinicializar a máquina e carregar o outro sistema operacional. Com isso eu vou ter o hardware e tudo para mim. Tá? Bom, eu vou aprender a criar Dual Boot, mas os passos que serão feitos para criar uma máquina com Dual Boot, para criar um pendrive, bootável, com dois sistemas operacionais, Windows 10 e o Linux, Ubuntu, é o mesmo passo que você vai usar para criar qualquer máquina com qualquer outro sistema operacionais, tá? De instalação de qualquer outro sistema operacionais. Seja eles o Windows, seja eles Linux ou até Mac, por exemplo. Tá? Vai depender da formatação que eu der para a partição do computador. Ok? Então, né?
Essa é a finalidade de criar o Ubuntu, para aprender a criar um pendrive que ele vai ser bootável para poder me permitir instalar vários sistemas operacionais ou para ser inclusive uma ferramenta de manutenção. Por exemplo, eu não estou conseguindo dar boot na minha máquina e eu quero tentar recuperar a máquina, eu quero um pendrive bootável para poder acessar a máquina e, por exemplo, rodar um antivírus na máquina para saber se o problema que não deixa a máquina carregar é vírus, ou se houve um arquivo corrompido do Windows, por exemplo, do Linux, ou para poder voltar um ponto anterior do Windows, ponto de recuperação. Então eu vou conseguir fazer isso com esse pendrive bootável, ok? Bom, essa instalação que é feita aqui, a gente vai fazer diferente mas no futuro, mas essa instalação aqui é feita com o meu sistema operacional a partir do zero, não tem nada gravado nele. Então, é feito para computadores novos, ou se eu quiser fazer esse processo para um computador que eu tenho dados, eu tenho que ir lá fazer um backup dos meus dados para poder não perder esses dados quando eu for formatar, porque no caso aqui eu vou formatar todo o meu HD, o meu SSD. Tá? Eu posso fazer esse mesmo processo para teste, tá, em casa, usando a minha máquina e usando virtualização, VirtualBox. Né? Aí no VirtualBox eu vou criar um sistema, uma imagem ISO bootável com 2 sistemas operacionais, vou colocar no meu VirtualBox e vou fazer a instalação do Ubuntu para eu aprender. Tá? Mas lembre-se, a máquina virtual vai funcionar junto com a máquina hospedeira, mas os 2 sistemas operacionais que estão na máquina virtuais, faz-se necessário desligar reinicializar a máquina para escolher o sistema operacional. Uma outra dica que a gente dá, sempre quando a gente vai instalar, instale primeiro o Windows do Linux. Porque o Windows antes do Windows 10, ele não consegue gerenciar outro sistema operacional diferente dele. Ele consegue instalar 2, 3 sistemas operacionais do Windows, mas não um sistema operacional que não seja o Windows. Tá? Então a primeira coisa foi instalar o Windows. Outra coisa, se algum dia eu for instalar 2 Linux na mesma máquina, por exemplo, 2 Windows na mesma máquina, por exemplo, o Windows 10 e o Windows 7, instale primeiro o sistema mais antigo, tá? Para depois instalar o sistema mais novo, porque o sistema mais novo vai reconhecer e vai usar isso. Por esse mesmo motivo é melhor instalar o Windows, depois o Linux. Porque toda vez que eu instalar o Windows, ele vai criar o próprio gerenciador de boot dele. Tá? É proprietário dele e pode ser que ele não reconheça, se você tiver o Windows instalado nele, pode ser que ele não reconheça o Linux nessa máquina, desculpa. Então o Windows carrega o próprio boot dele, o próprio gerenciador de boot dele, pode ser que ele não reconheça o Linux, ele destrua o GRUB, que é o gerenciador de Linux, gerenciador de boot do Linux, e aí você instala o Windows, ele não reconhece o GRUB, não reconhece o Windows, você, quando inicializar a máquina, só vai aparecer o Windows para você, não vai aparecer o Linux. Então você tem que construir um pendrive com Linux dentro dele, dar boot pelo pendrive, entrar lá e recuperar o GRUB. Então, é recomendável que você instale o Windows primeiro, depois instalar o Linux, porque aí quem vai fazer o gerenciamento do boot é o GRUB. Tá? Bom, para fazer a instalação num computador comum, você precisa de um processador de 1 GB, memória RAM de 1 GB para 32 bits ou 2 GB para 64, espaço em disco 16 GB para 32 bits e 20 GB para 64 bits. Tá? Essa é a recomendação para o seu computador funcionar normal. Isso é uma dica minha. Tá? Sempre que você instalar um sistema operacional em uma máquina, tá? Crie 2 partições adicionais. Para um sistema operacional, ele tem sempre 2 partições no computador. Uma partição C, onde você vai instalar o sistema operacional, e uma partição D, onde você vai instalar os dados. Qual que é a finalidade disso? Caso o seu sistema operacional pife, você precisa de reinstalar o sistema operacional, você vai simplesmente só mexer na partição C, você não vai mexer na partição D, e você salva todos os seus dados na D. Então, isso é o básico de segurança, tá? Porque o ideal sempre é você ter um backup dos dados que você considera importante. Mas se você fizer isso, você já vai ter algum tipo de segurança. Tá? Então, nesse caso, recomenda-se criar 2 partições. 3 partições, desculpa. Uma partição para Windows, uma para Linux e uma para dados. Tá? A partição do Windows, você pode criar ela como refs, ou você pode deixar quando for instalar, que o sistema operacional já faz isso para você. A do Linux, o Ubuntu,
ela vai ser Extend 4, também você pode ser para quando você for instalar e fazer isso. E a partição de dados, que é o que sobrar, você vai colocar na partição de dados, que vai ser NTFS. Qual que é a grande vantagem dessa NTFS? Ela é reconhecida tanto para o Linux quanto para o Windows, tá? O Windows não reconhece partição Extend 4. E Extend 4 é uma partição nativa do Linux. O refs é a partição nativa do Windows 10. E o NTFS é uma partição nativa do Windows, tá? Do Windows, mas ela era usada do Windows 7 para baixo, do Windows 10 via ref, por uma questão de segurança. A gente vai aprender sobre isso então. Então, se eu fizer essas 3 partições, eu vou ter o sistema operacional Windows com seus aplicativos, sistema operacional Linux com seus aplicativos, e vou ter uma base de dados que vai ser poder acessado pelos dois, eu não vou poder gravar. Se algum dia acontecer algum imprevisto, eu posso reinstalar o Windows e o Linux, tá? Sem mexer nos dados. Ok? Bom, qual que é o ferramental necessário? Eu vou ter que ter um pendrive de no mínimo 8 GB, um computador com acesso à internet, um computador para eu criar o pendrive bootável e a imagem ISO do Ubuntu e do Linux. Tá? Para eu criar um pendrive bootável, porque o pendrive não é bootável, eu criar o pendrive bootável, porque quando eu crio o meu HD, o meu SSD bootável, ele é criado bootável porque eu instalei o sistema operacional nele. Um pendrive eu não consigo fazer isso para dar um boot, porque sem um sistema operacional, já que eu vou instalar um sistema operacional. Então eu tenho que usar uma ferramenta para criar esse pendrive bootável. São várias ferramentas, tá? Mas eu gosto muito do Yumi, porque o Yumi, além de me permitir a instalação além de permitir a instalação de sistemas operacionais, então eu posso criar um pendrive com multi-boot, com vários sistemas operacionais, o Yumi permite isso. Eu posso criar com o Yumi uma ferramenta com vários aplicativos nessa ferramenta que pode me ajudar, por exemplo, particionador de disco, antivírus, ferramenta de ScanDisk e tal, e eu posso dar boot pelos pendrive, entrar no meu HD e tentar recuperar meu HD sem ter que formatar, é uma iniciativa. Então, será uma ferramenta muito bacana para a gente poder usar em manutenção. E o Yumi, ele também tem uma grande vantagem, ele tem 2 versões, ele tem a versão de instalação ou a versão portável. Eu particularmente gosto muito da versão portável, porque na versão portável você não precisa de instalar um programa a mais na sua máquina. Você vai lá, busca a versão portável, descompacta ela, bota no seu computador e você executa sem a instalação, você executa automaticamente. Então você não precisa de instalar um programa a mais no seu computador. Tá? Bom, então depois de eu pegar o pendrive ou instalar ou executar a versão portável, né, ele vai criar essa tela para mim, tá? Aí eu vou pegar um pendrive, espetar no meu computador e vou aqui escolher o meu pendrive para formatar. Tá? Bom, aí eu vou formatar o pendrive, como eu disse para vocês. O pendrive ele tem FAT e NTFS no caso do Yumi. É sempre recomendável instalar o pendrive como NTFS. Tá? Porque o computador vai reconhecer. Então eu vou formatar ele, né? Observação, já que eu for formatar o pendrive, tudo que eu tiver no pendrive vai ser perdido. Né? Depois eu vou pegar a distribuição Linux e vou instalar no computador. O Yumi também tem uma grande vantagem. Ele me permite eu pegar uma imagem que eu já tenho do ISO, do Ubuntu, ou baixar diretamente do site Ubuntu. Então eu venho aqui, escolho, né, o pendrive, formatar, tal, e venho aqui, escolho o Ubuntu, a ferramenta que eu quero, o Ubuntu que eu vou selecionar, escolho o Ubuntu e dou o download do link. Então ele automaticamente vai abrir para mim o link lá, vai dar download para depois eu carregar ele. Tá? Bom, depois que eu fizer isso e carregar o boot, a hora que completar, ele vai colocar para mim. Quero adicionar mais ISOs? Como eu vou querer o Windows, eu vou colocar sim, quero adicionar mais ISO. Então, eu vou fazer isso e agora eu vou pegar a imagem ISO. Só que a imagem ISO, eu vou escolher que ele vai colocar a imagem ISO, né? No outro caso, eu tenho que escolher que eu vou colocar o Ubuntu e agora eu vou colocar que eu vou colocar o Windows. Só que ele não vai não dá download da imagem ISO para mim. Então eu tenho que ter a imagem ISO do Windows 10 de mão ou ir lá na página da Microsoft e abaixar o Windows 10 Enterprise. Tá? Depois que eu fizer isso, ele vai gravar, no final vai criar o pendrive bootável e vai dar aquela mensagem. Se eu quiser colocar mais ferramentas ou não. Se eu não quiser colocar mais, eu dou o que não quero colocar, fecho, o pendrive está pronto. E a partir desse momento eu vou dar boot pelo pendrive. Então eu vou entrar no meu sistema, né, e vou dar boot vou entrar no meu computador, depende se eu estiver usando o
ou a BIOS, né? Eu vou entrar lá no meu sistema, vou procurar, vou direcionar para dar boot pelo pendrive, dou boot pelo pendrive, e a partir desse momento, quando eu inicializar o meu computador, ele vai dar boot pelo pendrive. Só que os sistemas mais novos com FA, né, ele possui o Secure Boot. Secure Boot é uma coisa que vem ativa nele, tá? E ele vem com alguns malware, porque você pode ter alguns vírus ou malware que vem no boot. Tá? Então, quando o computador é construído, naquele momento vai na internet, busca-se quais os malwares que estão existindo, ou quais os vírus que estão existindo, ele cria uma tabela, grava dentro do meu FA, tá? O FA, e a partir do momento, toda vez que eu der boot, ele vai lá, gerencia o HD que eu estou dando boot, o CD ou o pendrive e tal, e vê se ele não tem esse malware que tem lá para ele não deixar esse contaminar o meu computador, tá? E também outra coisa, o Secure Boot, né, ele não me permite criar, usar CDs ou DVDs ilegalmente copiados, porque um CD ilegalmente copiado, ele pode ter um programa malicioso e pode contaminar meu computador. Então não deixa, só deixa colocar discos oficiais. Bacana, isso é muito legal e tal. Mas pode ser que eu tenha que colocar algum drive no meu computador através do CD, através do pendrive, e ele não reconhecer. Ele reconhecer que esse pendrive ou que esse CD, ele é pirata e não deixar eu carregar, não deixar eu instalar. Isso acontece muito. Então o Linux tem sérios problemas com relação a isso, porque o Linux é um sistema de software aberto, né? Você pode criar programas, você pode criar pendrives oficiais ou você pode criar isso de forma não oficial, mas ele é executado e ele é de bom tamanho no Linux. Então pode ser que você vai dar boot para instalar um sistema operacional e ele pode dizer para você que aquele pendrive ou aquele CD ele é ilegal e ele pode danificar o seu computador. Caso aconteça isso, tá, você tem que ir lá desativar o Secure Boot. Tá? Então você entra na sua BIOS e tal, vai lá, desativa o Secure Boot, o problema está resolvido, ok? Pode ser que algum computadores, né, que você está usando o BIOS não esteja permitindo desativar. Isso acontece muito na máquina Acer e Dell, tá? Então você vai ter que ir o quê? Você vai ter que ir nas configurações administrativas do boot, igual está aqui, né? Procurar senha do supervisor, criar uma senha, tá? Que aí porque toda vez que você entrar ele vai criar uma senha, mas vai permitir você a entrar lá. Então você cria uma senha fácil, né, e a partir desse momento você vai entrar lá e conseguir desativar o boot, tá? Porque você só consegue desativar o boot com a senha do administrador. Depois que você fizer isso, depois que você instalar e tal, você pode ir lá e tirar a senha, não tem problema nenhum, tá? Deixar sem senha. Agora, então salvou da boot, né? Aí quando você der boot, o Yumi vai mostrar uma tela para você com tudo que está instalado nele. Por exemplo, essa tela aqui tem o Linux, tem Network, tem antivírus, tem o Windows 10 e tal. Então eu vou escolher o que eu quero instalar primeiro. Eu já disse para vocês, o ideal é que instale o Windows primeiro, o Windows 10, para evitar com que eu tenha problemas depois do Groove. Então eu escolho o Windows 10, instalo, faço as suas configurações necessárias, a gente vai aprender isso lá na frente, só que a ideia aqui é só instalar um pendrive bootável. Né? Aí você dá boot de novo pelo pendrive com o Yumi, escolhe o Linux agora e vai instalar o Linux lá. Você só tira o boot pelo pendrive quando os dois sistemas operacionais estiverem finalizado, tá? Aí você tira, ele manda ele dar boot pelo HD, e aí a partir desse momento ele só carrega o HD. Então você tira o pendrive que ele não dá boot pelo pendrive, você vai procurar o HD. Então quando você configurar o seu computador para dar boot pelo pendrive, você tem que fazer uma lista de boot. Primeiro você dá boot pelo pendrive, depois dá boot pelo HD. Né? Bom, só uma dica, né, que eu já falei para vocês, que é sempre bom a gente criar uma única partição para dados e ali eu vou colocando todos os dados, porque se o meu computador pifar do sistema operacional, eu tiver que reinstalar o sistema operacional, eu não preciso deletar a partição de dados, só a partição que está no sistema operacional, né? Então é sempre bom eu ter no mínimo 2 partições do meu sistema,
tá? E fazer backup. Se o arquivo é importante para mim, fazer backup. Porque um backup é pouco, vocês imaginam. Backup nenhum é nada. Então, não esqueça, se o arquivo é importante para você, faça backup. Faça backup no pendrive, faça backup no CD, faça backup em fita, faça backup na nuvem, né? Hoje aí você tem o Gmail, né? O Google Gmail te dá 15 GB de espaço disso de graça, então sempre tem um backup, tá? Bom, eu falei para vocês que o pendrive, o Yumi, ele me permite criar várias, né? É um pendrive com várias ferramentas, né? Por exemplo, eu posso ter um antivírus, eu posso ter disco de recuperação, eu posso ter o Panda, posso ter o GData, eu posso ter uma ferramenta para recuperação de usuários do Windows, olha que bacana. Eu posso ter ferramentas como Ultimate, Boot CD, o CD que usa para mostrar para mim o que eu tenho no meu computador, posso usar o Gparted, que é para usar para poder formatar o disco, Clonezilla, que é para fazer um FTP, tá? Então, o Yumi não permite apenas criar pendrives para instalar o sistema operacional, mas me permite criar um pendrive de ferramenta, que me permite carregar tudo isso na mão e utilizar. Eu quero transformar o meu computador, por exemplo, num FTP portátil. Então, o que eu faço? Eu pego esse pendrive, instalo ele, coloco o clone e a partir daquele momento ele vira um servidor de FTP de graça, né, no pendrive. Então, qualquer computador que eu for, ele pode fazer isso para mim. Tá? Bom, então aqui ó, mostra uma tela para gente, né? Sempre a grande vantagem disso é eu poder inicializar o computador com o pendrive e ele disponibilizar essas ferramentas para mim. Não esqueça disso. Tá? Bom, aí diz para você, quem vai gerenciar o boot para mim é o Grub, né? Porque eu instalei ele por último, ele vai gerenciar o grupo para mim, tá? E por padrão, a tela de dual boot do grupo, ela sempre vem com Windows, com Linux por padrão. Então, se você não ligar o computador e não estiver perto dele, ele vai contar um tempo, tá? Normalmente 10 segundos, e aí depois ele automaticamente inicializa o Windows. Vamos supor que você não queira isso, que você queira que inicialize o Windows, né? Então, eu vou fazer isso para poder inicializar o Windows. O que eu tenho que entender é o seguinte, que numa tela que tem vários sistemas operacionais, né, como eu instalei o Grub, a posição do Windows está em 0. Ele vem com essa posição. Sempre quando aparece isso aqui, ele vem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então o que acontece? Por default, por padrão, o Grub está para inicializar a posição 0. Então o que é entrar dentro do Grub, tá, e configurar para ele inicializar por padrão a posição 4. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? Como o Grub é inicializado, um aplicativo do Linux, eu tenho que entrar no Linux para poder alterá-lo. Tá? Então, uma maneira de eu fazer isso é entrar no arquivo Grub de configuração. Então, eu tenho que entrar no terminal. Então, o que eu tenho que fazer no Ubuntu e aqui nessa linha de comando, digitar terminal ou então acionar a tecla Ctrl Alt Tel. Aí ele vai abrir o terminal para mim. Tá? Abrindo o terminal, né, que mostra aqui para mim esse terminal, eu vou dar isso aqui, sudo gedit /etc /default /grub. O que significa isso? O gedit é uma ferramenta de editor de texto. Eu vou editar o arquivo ggrub que está dentro do diretório etc /default. Ok? Eu vou entrar lá, onde tem grub default igual a 0, na linha que eu vou procurar, eu vou trocar o 0 por 4, tá? Vou salvar no próprio gedit, eu vou salvar essa configuração, tá? E depois que eu salvar, né, eu vou digitar o comando sudo update group, ele vai dar um updatado e vai inicializar o grupo. E quando é inicializado, a próxima vez fazer isso, né, ele já vai mostrar para mim que o Windows já está como padrão, tá? Agora, eu posso também instalar um Grub Customizer, tá? Que é uma ferramenta que me permite também customizar o Grub. Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar no terminal, né? sudo apt-get update, vou dar sudo apt-get install Grub Customizer, ele vai instalar para mim. Aí, caso eu não ache, eu tenho que fazer esses comandos para adicionar o supositório. Em seguida, eu vou adicionar a ferramenta. Ok? Depois que eu adicionar a ferramenta, eu vou lá em configurações gerais, tá? E vou alterar lá para me ver porque para ele dar Grub pré-definido pelo Windows, tá? A partir do momento que eu fizer isso e salvar, ele já vai estar pronto para dar boot pelo Windows, tá? Então,
com essa prática, eu ensinei vocês a criar um pendrive bootável, que vai ser muito importante para a gente, né? E dei apenas algumas dicas, tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso e falar disso com mais propriedade, com mais profundidade, ok?